Olá, que Deus te abençoe. Vamos aqui então para o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, começando aqui no momento em que Jesus é levado a Pôncio Pilatos diante das autoridades da época, que é o momento em que Jesus ele é julgado, ele é levado em silêncio para que seja acusado de ser ali, de querer tomar o trono, né, de se dizer rei. E na verdade, Pôncio Pilatos ele não ouve as acusações e fala tanto para as autoridades quanto para o povo que eles estão acusando um homem inocente. É muito importante nós olharmos para isso, porque em momento algum Jesus é declarado culpado. Ele é acusado culpado e ele é assassinado na cruz pelo povo, sendo acusado, mas ele é inocente. Isso para que se cumpra a profecia de que ele foi feito pecador por nós, né? Então, logo aqui no seguinte texto, a partir do versículo 16, Jesus ele é levado pelos soldados, em seguida Simão Cirineu o ajuda a carregar a cruz, e logo a partir do versículo 22 vem exatamente o momento da crucificação em que Jesus ele está no Monte Gólgota, né? No Monte Caveira. Ele caminha para a sua crucificação e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era toda terceira, era a hora terceira, quando crucificaram. Bom, essa hora terceira que a gente lê aqui é exatamente o momento da crucificação de Cristo, em que são mais ou menos ali de meio-dia às 15 horas, tá? Então, esse é o momento da crucificação do Senhor. O Senhor ele foi crucificado ali por volta de meio-dia, e então nós temos um outro momento que fala aqui, logo em seguida, no versículo 33, chegada a hora sexta. Então, essa hora sexta é exatamente ali às 15 horas. Então, chegada a hora sexta, o céu se fecha. Fica tudo fechado, fica tudo escuro, e é como se houvesse noite no dia. É algo incomum de se acontecer naquela época, naquela região, naquele horário. Então, aquele horário de mais ou menos ali por volta das 15 horas era para estar um sol bem forte na região onde Jesus estava sendo crucificado, né? Então, ali o céu se fecha e o mais interessante é que fala o seguinte: a hora nona clamou Jesus em alta voz. Bom, então esse clamar Jesus em alta voz é, na verdade, um pedido de socorro. Então Jesus ele grita ao céu: socorro, Senhor, socorro, Pai. Ele clama por misericórdia. Mas o mais interessante aqui é que a hora sexta, de meio-dia às 15, a hora nona, de 15 às 18. Então, eu tenho esse intervalo de tempo aqui para eu saber em que momento acontece o início da crucificação, que é de meio-dia às 15, e em que momento Jesus começa a entregar o seu espírito ali, que é exatamente às 15 horas. Então Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário às 15 horas. Ele grita, ele dá um grito de dor, de angústia, e Jesus então, ele clama aos céus e ele diz: Tetelestai, está consumado. É quando ele entrega o seu corpo. É bom nós lembrarmos que Jesus ele tem controle sobre todas as coisas porque ele é Deus, né? Mas aqui ele entrega o corpo, até para que sejam cumpridas profecias, para que sejam cumpridas as escrituras, né? E então, a partir do versículo 42, né? Ao cair da tarde,
por ser o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Vamos nos apegar a um fato. A questão aqui sendo véspera de sábado. O que quer dizer isso? O sábado é o dia do descanso, né? Então, quando homens eram crucificados no sábado, eles eram retirados do eles eram retirados da cruz. Eles não ficavam do sábado da sexta para o sábado, porque era considerado maldição no meio do povo. Mas normalmente os homens crucificados, eles ficavam ali 2 a 3 dias pendurados na cruz, para que fosse referência para pessoas que passassem naquele lugar, mostrando a rigidez do governo romano. Contudo, Jesus, ele não é retirado. Perdão, contudo, Jesus, ele não fica na cruz. Só que o que é interessante aqui é que normalmente os homens eles levavam cerca de um dia para morrer na cruz do Calvário ali, né? Naquele lugar. E então os soldados quebravam as pernas desses homens para que o peso do seu corpo ficasse pendurado e assim eles morressem mais rápido por asfixia. Porque devido ao peso do corpo e à posição de cruz, o pulmão era comprimido, né? Então ele não conseguia expandir para respirar. No ato de respirar, e ele acabava morrendo ali asfixiado. Então Jesus não acontece isso com ele. Ele entrega o seu espírito, logo não tem as suas pernas quebradas, cumprindo mais uma profecia do Antigo Testamento, onde diz que Jesus não teve nenhum osso quebrado, né? E aqui, logo no final, essa hora que é dita, caindo o fim da tarde, é por volta ali das 16, 17 horas. Então Jesus ele passa em média 1 hora e meia no máximo ali na cruz do Calvário já morto. E José de Arimateia, que cria em Cristo, era um homem que cria e aguardava o reino de Deus, retira o corpo de Cristo, pede para retirar e leva para o seu local, né? Que é um local separado para a família dele, onde Jesus será sepultado ali. E então esse termina esse capítulo falando do momento em que Jesus é retirado da cruz e levado para o seu túmulo cravado em pedra, que é o túmulo produzido por José de Arimateia. E aqui o texto finaliza o seguinte: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi exposto. Elas sempre estavam de olho ali onde Jesus era levado. Eram mulheres que sempre acompanharam o ministério de Jesus. Eram discípulas do Senhor, né? Não os 12 discípulos listados na Bíblia, mas elas eram discípulas assíduas de Jesus. Amém? Então amanhã a gente volta com o capítulo 16. Deus abençoe. Tchau, tchau.